Performance. Boa noite, Olá! mulher de sucesso, de alta performance. Ana, minha convidada de hoje. A Bem-vinda. gente tenta, né? Todos os dias. Somos mulheres multifacetadas, né, Jana? São É, tantas atribuições que a gente precisa, né, desenvolver com sabedoria, na verdade, com alta performance. com certeza. Explica pra gente aí, também tô curiosa. Eu vou explicar, mas antes, deixa eu falar novamente sobre você. Eu já apresentei, mas tem gente que chegou depois, né? Para quem não conhece, a minha convidada de hoje, gente, muita gente entrando agora, bem-vindos. A doutora Janaína Bastos, eu tô chamando ela de Jana, mas ela é advogada, professora, né? Você é professora, inclusive, do Direito do Trabalho, Sou. membro da Câmara da Mulher, que eu amo, empresária. Eu estive até na última reunião participando aqui em Lauro de Freitas, né? Ah, Que que teve a bom! equivalente, que eu amo. Eu estava lá. E Jana, ela tem toda uma bagagem, porque ela também é proprietária, né? Você é uma empresária de sucesso. Você é Sou. proprietária do seu escritório, da Janaína Bastos, não é isso? Isso. E você é especialista justamente nesse tema que nós vamos conversar hoje, que é assessoria Sou. preventiva para empresas, não é, Jana? Planejamento estratégico jurídico. Planejamento. Super, super, super útil, especialmente quando o bicho tá pegando. Tipo Ou agora. seja, nessa hora. Pois é. Tipo assim. Então, vamos lá. Mas assim, o que é alta performance? Eu achei interessante que eu perguntei, teve alguém que eu não me recordo agora o nome, eu só ia olhando aqui, mas que falou que não fazia ideia do que era, né? Então eu achei isso É. interessante, A porque, Carol. Carol, porque às vezes a gente acha que é algo que é comum, que é óbvio, mas às vezes o óbvio pra gente não é óbvio para outras pessoas. Carol, obrigada por sua participação, tá? Meu E gerente do escritório, que não é advogado, ele fala assim, ele falou, olha, isso é óbvio para você. O mundo não sabe o que é isso. Se o mundo não tiver aquela carteira vermelha que você tem, então você tem que explicar, porque é óbvio para você, mas não é óbvio para as pessoas. é Pois é. verdade. Concordo com ele. E é muito simples, né? Porque quando eu estava no início, quando a gente fala, gente, sobre alta performance, a gente geralmente ouve, né, esse termo muito ligado ao desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento profissional, aos nossos resultados corporativos, aos nossos resultados financeiros. O nome já diz, a nossa performance, né? A nossa atitude, os nossos resultados no ambiente corporativo, empresarial, mas na verdade, a alta performance é muito mais do que isso, viu, gente? Alta performance é o quê? É um estilo de vida, né? Então, eu gosto muito de usar essa definição, porque eu sou coach, uma das minhas formações, coach integral sistêmico. E no coach integral sistêmico, a gente entende o quê? A gente entende que nós, indivíduos, somos um ser sistêmico. Ou seja, uma área está relacionada com a outra, né? Então, Exatamente. por exemplo, às vezes, né, a pessoa fala assim, ela tá com problema financeiro no casamento, na vida dela, e aí isso interfere no casamento, aí acaba tendo, de repente, o casal quer se separar, e aí diz que o problema é porque ela não me entende, a esposa é nervosa, o marido que não me entende, não existe aquela cumplicidade, mas aí quando você vai fazer ali aquele fundo, né, aquela pesquisa mesmo, É. você percebe que o problema financeiro que estava acontecendo é que, na verdade, estava afetando essa relação. Né? Por quê? Porque a vida financeira está vinculada com a conjugal e vice-versa, e, enfim, em todas as áreas. Nós temos 11 pilares que constituem, né, a base aí do indivíduo, que forma a nossa roda da vida sistêmica. Então, se algum desses pilares não estiverem indo bem, provavelmente vai afetar algum outro pilar, ou seja, alguma outra área. Então, alta performance significa viver um estilo de vida abundante em todas as áreas. Não apenas tendo resultado em uma área profissional ou outra, mas sim em todas as 11. Na emocional, na espiritual, financeira, profissional, conjugal, no servir, né? Que é algo que estamos falando tanto nos dias de hoje, no servir, na sua saúde também. São 11 áreas ao todo, tá? E por que nós estamos hoje aqui com você, mulher de alta performance? Será? Sim, com certeza. Sabe por quê? Vou dizer como é que a pessoa tem alta performance. Pelos resultados dela. Por aquilo que ela É, apresenta, né? é E você verdade. mostra isso pra gente, claramente. Através do seu trabalho, dos seus resultados, dos seus frutos, tá bom? Então, parabéns. Você também me inspira. Obrigada. E agora, Obrigada. É e sempre bom essa devolutiva do outro. Às vezes a gente acaba se vendo muito mais com os olhos dos outros. E é por isso que eu acho importante que a gente tenha o carinho e o cuidado de dizer sempre ao outro o que a gente acha
é um ato de caridade, muitas vezes. Quanta gente só precisa de um empurrãozinho. É verdade. Esse feedback é muito importante, eu também concordo com você, né? Em todos os sentidos. Mas então, Jana, fala pra gente, né? Eu creio que tem muitos empresários, empreendedores. Ô, família do bem, bem-vindos, são empreendedores também, empresários, tá entrando aqui agora, casal de amigos meu. E eu imagino que essa dúvida seja de muita gente. Ó, minha mãe entrou Ai, aí. que fofa! Eu quero saber, assim, como é que, em tempos de crise, em tempos de desafios, como estamos passando, fala pra gente como que o planejamento estratégico jurídico, o seu trabalho, né, como assessoria, a gente sabe que tivemos aí vários decretos, vários levantamentos, não chegou a ser lei, novas leis, né? Teve um decreto. Novas leis. Medida provisória, a gente não sabe ainda se vai virar lei, mas está valendo. Mas está valendo. Por esse período inteiro está valendo. Então está valendo como lei. Exatamente. O nome técnico estava certo ou estava errado, mas enfim. Então, tanto para empresas quanto para também, né, colaboradores, também autônomos, alguns benefícios, enfim. Tudo isso faz parte do seu planejamento estratégico. Como é que uma empresa pode adquirir alta performance através do planejamento estratégico jurídico, Jana? Fala assim para a gente. Olha, a lei a gente enxerga muitas vezes como algo burocrático, como algo que vem a ser uma pedra no sapato do empresário. De verdade, quando você não tem noção de como usar, você realmente só esbarra na pedreira. Mas a lei é sim um instrumento de economia, um instrumento de segurança. Tudo que a gente reclama, que a gente tem no dia a dia, as grandes dificuldades financeiras, as grandes dificuldades com o pessoal, que é um dos pontos mais basilares, com clientes, boa parte das coisas que nós temos de dores no nosso negócio. Se a gente se prevenir, pensar antes numa decisão apoiada na lei, você consegue ter uma condução mais assertiva da sua empresa. Vou dar um exemplo. Certo. Você tem uma sociedade. Você se acertou, apalavrou tudo com seu sócio ou pediu para aquela contabilidade fazer aquele contrato. Só que você não se preocupa com produtividade, com distribuição de resultado. Você não se preocupa com a possibilidade de licenciamento. Olha, fiquei doente, como é que a gente vai planejar essa situação? Morreu, as pessoas morrem, gente. Como é que fica isso no trato sucessório? Isso você resolve com um contrato social adequado. Contrato é um meio em que você coloca a sua realidade no papel, o que você quer que vire lei. Como é que você pode reclamar que seu funcionário não vai trabalhar domingo, que ele se recusou a ir trabalhar no domingo, se você usa aquele contrato de contabilidade? Gente, eu não estou falando mal de contabilidade. Muito pelo contrário. Mas são especialidades diferentes. Não dá para você exigir uma coisa bacana que vai te dar um suporte bacana exigindo da pessoa errada. Você precisa ter um cuidado, você precisa ter um olhar direcionado para o seu negócio e pensar antes nele. É como eu digo, pensar muitas vezes preventivamente em como contratar melhor um colaborador. Agora, nessa crise, e eu digo isso dizendo, olha, aferindo aí, junto com vocês que são coaches, olhando, fazendo um olhar sobre as competências pessoais daquela pessoa, se ela é realmente adequada para aquela atividade que você deseja, e fazer um contrato com essa pessoa, colocando as regras daquela empresa, como, por exemplo, o domingo que eu coloquei. Ah, mas o funcionário se recusa. Se recusa, porque o combinado não sai caro para ninguém. Se você não combinou antes, se você não escreveu antes, você não tem como exigir. E aí os problemas acontecem. E aí o alto custo vem. E as pessoas muitas vezes não têm a noção de que elas podem fazer isso, podem fazer uso desses instrumentos para economizar. Você que tem empresa, tem época que a gente está com uma demanda altíssima, a gente tem épocas sazonais. Se você não tem um bom contrato, se você não tem um bom acordo de compensação de jornada, por exemplo, você gasta dinheiro à toa. Se você, às vezes, não pune aquela pessoa que está saindo um pouco do eixo, você tem um desgaste e uma perda financeira grande. Agora, nesse período de pandemia, o que eu falo do planejamento jurídico da crise, que foi muito importante, tem sido muito importante, é um trabalho que
sinceramente, faz valer a pena quando eu vejo os resultados nessa crise, no enfrentamento dessa crise, pelas pessoas que a gente vem tendo a possibilidade de emprestar essa competência, extremamente favorável. Por quê? Desde o início, eu não sei, você recebeu minha cartilha, lá no comecinho, lá no início da pandemia, eu já falava, olha, essa crise, ela não vai durar menos do que 5 meses. Ela vai durar entre 1 mês e 5 para a maior parte dos casos, mas menos do que isso ela não vai durar. Então a gente já fez um planejamento estratégico de que medidas jurídicas fazer uso, por exemplo, com os fornecedores, com o pessoal, de acordo com cada cenário, né? Com cada perfil. Muito a ver, eu imagino, com o perfil das empresas, porque as empresas elas são diferentes. Hoje a Netflix, e dos gestores. Querida. E dos gestores. Dos gestores, né? E dos gestores. Muda muito. Então, por exemplo, uma empresa, imagina que uma academia, por exemplo, você vai ter um planejamento jurídico dentro desses pontos que você está levantando completamente diferente, né? De uma, vamos lá, de uma empresa de outro segmento de saúde, da área de saúde, de repente. Né? De eventos. De eventos, que é bem... Vamos pegar esses 2 polos, que eu tenho esses 2 polos aí, que eu tive a experiência de lidar nessa crise com esses 2 polos. Academia. A gente sabe que a academia vai voltar muito tempo antes das empresas que fazem eventos. Eu tenho uma empresa que trabalha com som, com sonoplastia, e a gente sabe que esses grandes eventos, eles vendem especialmente o serviço dele para hotéis, a gente sabe que isso vai ficar sobreestado até o ano que vem, ele sabe disso. Ele tem essa consciência desde o início da crise. Então, o que a gente fez? Com ele, a gente partiu para a demissão, porque no caso dele, qualquer outra medida não seria eficiente. Ele ia gastar dinheiro e enxugar gelo. E poderia até, entendeu? Se tem um fluxo de caixa, correria o risco até de fechar, né? Exato. Exatamente. Esse planejamento, ele visa a saúde da empresa, né, Jana? Esse planejamento. Exato, ele vive, gente, é medida de sobrevivência. Agora, a gente está na segunda fase da pandemia. A gente está no meio do caminho. Aquele início que ninguém tinha noção de saúde, como é que a coisa ia desenrolar. A gente agora já sabe, já passamos quase 3 meses desse período, e a gente vem caminhando para os serviços mais imediatos só voltarem mais ou menos daqui a 15 dias, 1 mês. Vamos ser claros e objetivos. A gente tem que lidar. Sim, às vezes as pessoas, doutora, você como é que chama? Pessimista. Falou, fofo. Se tem uma coisa que manhã não na vida, é pessimista. Quem convive comigo sabe que eu jogo o jogo da Poliana todos os dias. Eu tento ver sempre o melhor lado da história. Mas, gente, trabalhar com prevenção é tentar visualizar o que vai acontecer na nossa frente, trabalhar com fatos, trabalhar com palpável. Aí você pega o pessoal de comércio. A gente sabe que o comércio de rua, por exemplo, vai voltar muito tempo antes. Vão ser os primeiros que vão voltar. Então, esses você pode usar uma medida um pouco mais rápida, um pouco mais volátil. Como a da suspensão ou da... Como a da suspensão. Gente, o que eu estou recebendo, que eu ia falar dessa transição agora, do meio do caminho. Tem muita gente, a gente vem num fluxo agora de muita gente nos procurando para saber, e agora? Dei férias, o que é que eu faço agora? Dei suspensão, e agora o que é que eu faço? Doutora, posso suspender de novo? Eu falei, não. Doutora, eu não tenho dinheiro para pagar o salário. Eu falei, complicado. Posso demitir? Não. E agora? Eu falei, agora vamos brincar de cacique, senta e chora. E aí tentar enxugar gelo. Não tem muito jeito. Por quê? Medidas que foram mal posicionadas no início. A maior parte das empresas que teriam um tempo médio de fechamento, a gente usou primeiro as outras medidas para depois usar, por último, a suspensão do contrato, por exemplo. Sairia mais barato. A maioria deu férias, no meio do caminho, algumas, pela incerteza, usaram banco de horas negativo e, por último, usaram a suspensão. Sim. Já tenho algumas lojas de comércio, por exemplo, usando a suspensão só a partir desse mês, o que dá um fôlego grande para o empresário pensar. O ideal, você tomar algumas medidas e deixar a suspensão em último caso, porque quem tomou já, né, antes pode acontecer isso que você acabou de falar aí. Isso que você fala do sistêmico é muito bacana, porque a gente também
Um negócio, ele não pode ser pensado num pilar individual. Eu não posso pensar só no jurídico, sem pensar no financeiro junto, sem pensar no teu lado junto. Eu não posso separar as coisas. É tudo uma engrenagem, é sistêmico. Então, você tem certeza trazer muito bem colocado, esse conceito para as empresas, né? E quando o proprietário ou o gestor que está à frente tem essa consciência, fica muito mais fácil. Por quê? Porque ele entende a importância de se prevenir e de procurar, por exemplo, profissionais especializados como você, que existe no mercado, profissionais competentes, para te dar um direcionamento, uma direção, né, de como fazer, porque às vezes a pessoa também ela fica querendo fazer de uma forma amadora, e aí, não, essa crise só vai durar pouco tempo, um mês, 2 meses, não peguei no Google. Isso, né? Peguei no Google e aí faz de forma amadora e depois sofre as consequências lá na frente, aí para resolver, aí procura jogado para resolver, né? E agora? Aí agora tem que ter, né? Porque o negócio já tá feio aqui. Eu tive um salão de beleza que, essa história é engraçada, eu tive um salão de beleza que naquele meio do caminho, não sei se, você lembra como eu posto os vídeos para você, eu sei que você está super inteirada. Naquele meio do caminho que teve aquela discussão no STF, se precisava do sindicato, se não precisava do sindicato, eu tinha uma empresa que estava em contato comigo, porque automaticamente, quando começou isso, a gente entrou em contato com todos os sindicatos de todas as categorias que a gente atua. Então, a gente já partiu na dianteira. Aí, um salão de beleza entrou em contato comigo. Falou, doutora, eu queria fazer um orçamento com a senhora, como é que a gente faz essa suspensão de contrato? Eu falei, tá bom. Aí, passei tudo direitinho. Isso foi na véspera do STF decidir. Aí, o STF decidiu que não precisava do sindicato, ou seja, ele não precisava de negociação coletiva. Aí, quando chegou no dia seguinte, ele me liga. Doutora, eu estou ligando para a senhora para dizer que não vamos fechar, que já que não precisa do sindicato mesmo, a gente vai fazer com a contabilidade mesmo, porque a gente está sem dinheiro. Eu falei, tá bom, se você acha que é realmente a mesma coisa, boa sorte. E aí, beleza, esqueci. Seguiu a vida. Quando chegou na segunda-feira passada, eu vejo uma ligação. Doutora, posso pedir uma ajuda? Eu falei, o quê? Eu já comecei, quando eu vi a mensagem, eu já comecei a rir. Eu falei... Eu já sei o que é. Eu falei, diga. Aí ele, não. E agora? Acabou a suspensão, tá acabando aí meu prazo. O que a gente pode fazer? Eu falei, você se lembra aquilo que a gente ia fazer? Eu não ia fazer necessariamente uma suspensão para você. Eu ia avaliar a sua vida, ia ver qual seria a medida mais encaixada para você, para o seu segmento. A gente ia fazer uma análise do seu quadro de funcionários, do seu caixa. A gente ia fazer uma análise completa. E agora, doutora, o que a gente faz? Aí eu falei, agora... Aí a gente engrenou o papo. O exemplo é para dar. Eu falei, olha, se na época ele tivesse pensado antes, não tivesse usado essa medida, agora ele tinha um fôlego a mais. Não tem. Porque às vezes as pessoas elas usam as cartas de forma imediata, né? Essa aqui é a melhor forma de solucionar, mas você não tem que pegar a melhor forma de solucionar e já trazer isso na solução, né? Você tem que analisar se é pertinente essa solução para esse momento, ou será que não é mais prudente aguardar um pouco, né? E observar como vai fluir o cenário e procurar um profissional como você para poder dar as orientações, porque o que acontece? Você já tem experiência, né? Então, você consegue visualizar além do que eu e outras pessoas que não são da área, muitas vezes não conseguem. Fernanda, a quantidade de empresário que desesperou no início da pandemia e saiu gastando rios de dinheiro, demitindo todo mundo. Eu tive uma pessoa que chegou depois para mim e já tinha dado aviso para todo mundo. Aí eu cheguei, 300 funcionários, eu cheguei com ele e falei, pelo amor de Deus... Você sabe quanto é que custa? Não, a contabilidade não me passou ainda os valores da rescisão. Eu fiz assim. Eu falei, meu filho, respire. Vamos fazer uma meditação. Vamos fazer. Juro para você. Eu não medico porque não tenho CRM, porque tem uns que eu tinha vontade de dar um Rivotril. Juro para você. Falei, meu filho, respire, faça uma meditação, faça alguma coisa, vai dar uma corridinha. Faça um yoga, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu vou pedir eu vou implorar para você. Me dá o telefone do seu contador, deixa eu conversar com ele. Vamos fazer uma reunião, nós três, pelo amor de Deus. Aí demovi ele da ideia, mostrei em números para ele. Falei, olha, uma rescisão custa isso. Você tem esse dinheiro em caixa? Não tenho, doutora, mas eu estou fechado, como é que eu vou fazer? Eu falei, calma, você vai precisar, você vai reabrir, ou você vai decretar falência e vai cair fora? Ele ia ter dois custos para demitir, custo para readmitir depois,
Cada caso é um caso, gente. Você que. Eu tô vendo aqui uma amiga minha entrou, a Simone também, ela é empresária, com marido, tem empresas e tal. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então tem que tomar cuidado porque o que acontece é o que é bom para um não é bom para o outro. Exatamente. Não é receita de bolo. A empresa do seu amigo não é a sua empresa, né, doutor? É. Se fosse assim, gente, com a tecnologia que tem hoje, ninguém precisava contratar contador, a gente não precisava contratar advogado, bastava jogar os dados lá no Google, bastava jogar. Hoje em dia você não precisa de contador. Para que você quer contador? Se você tiver no Simples, você joga suas notas lá, você puxa o boleto para você pagar dos impostos, você paga os impostos, acabou. Mas por que você precisa de um contador bom? Para ele te dizer os melhores caminhos, a sua forma de tributação correta. Para que você precisa de um advogado? Para fazer contratos de trabalho, para fazer por exemplo, você que tem academia. Se você não tiver um bom portfólio preventivo contra os seus clientes, que são seus melhores amigos e seus piores inimigos, você vai ter problema. Porque é do ser humano. Eu costumo dizer que contrato é igual certidão de casamento. Você é casada, eu sou casada. Uhum. Você fez contrato com seu marido. Eu fiz contrato com meu marido. Quando é que você já pegou na sua certidão de casamento de novo? Não, se não foi para parir menino. Para parir menino a gente pega de novo para levar para registrar. Para a mãe não ter que ir. Mas se você não foi registrar a criança, para que você pega na certidão de casamento de novo? Para separar, gente. Só pega para separar. Entendi. Só pega para separar. Contrato é a mesma coisa. Você vai precisar dele, porque no dia que você for separar, tem que ter lá, ó, bonitinho, as condições, tudo certinho. É a mesma coisa. Cliente é a mesma coisa. No final das contas, na vida da gente, as relações são muito parecidas, porque somos todos seres humanos. E por trás das empresas, por trás das carteiras de trabalho, por trás de tudo isso, tem seres humanos. Com certeza. Que quando tá ali na empresa, tá tudo bem, mas quando sai, né, a figura muda. Então, meus bens, meus bens. Preparar, tipo isso aí, bem assim. Se estiver preparado, aí a situação já fica, né, bem diferente. Você falou da academia, a gente seguiu justamente essa linha aí que você falou no início. A gente não foi precipitado, não. Eu fiz eu também achei mais prudente passo a passo. Não demitimos ninguém, porque eu sabia que a gente iria voltar. É uma das atividades que vai voltar mais rápido, apesar de não ter voltado ainda, mas sei que vai voltar. Então, vai ser uma das mais rápidas. Fizemos todo esse esquema aí, passo a passo, né? E por fim a suspensão, porque eu acho que essa é a forma mais inteligente mesmo, né, Jana? Perfeito, mas a maioria não fez isso. Hoje a gente vem colhendo os frutos. E assim, a gente falando de alta performance, a gente falando, o empresário hoje de sucesso, você percebe, eu acho que essa crise tem me deixado muito mexida. Eu fico muito conduída com a situação dos empresários, porque eu acho que você viu o texto que eu fiz no dia do trabalho. Vi. As empresas, especialmente as pequenas empresas, que são o meu amor, onde eu tenho paixão de trabalhar, porque a gente sabe que é quem mais precisa de orientação, é quem mais precisa de auxílio, é quem mais precisa de visão estratégica. Você também trabalha com microempreendedores? É isso? Trabalho microempresas, microempreendedores. A gente faz um trabalho muito bacana para todos eles. Microempreendedores, eu trabalho muito fazendo essa parte de contratual, essa parte inicial. Quem tem consultoria jurídica fixa normalmente são as empresas já de pequeno, médio porte, normalmente são as que têm fôlego e tem um fluxo maior de negócio que precisa dialogar normalmente. Mas eu tenho empreendedores que são exemplos de pessoas que eu sei que a gente vai ouvir falar muito deles, de pessoas altamente ligadas. Eu tenho uma pessoa que era funcionário de um cliente meu. E aí abriu o MEI dele e começou o trabalho. Antes dele começar a trabalhar, ele me procurou e falou: doutora, eu queria já começar a conversar com a senhora para ver como é que eu vou apresentar o trabalho para os meus clientes. Como é que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer contrato? Como é que eu faço essa ficha? Então, eu achei uma coisa fantástica. Ele não vai ter dor de cabeça. Ou se ele tiver dor de cabeça, ele vai ter muito pontual. Ele vai ter o ponto fora da curva de problema. Então, é uma visão estratégica e que traz uma segurança. Eu falo que eu sou uma advogada que vende paz de espírito e sono bom. E eu não sou a Patrícia Valente, eu não vendo colchão. Mas é verdade. Uhum. Pois é. Sim, perdão, termino.
E aí, esse empresário que ele tem essa consciência, que ele tem esse start de que ele precisa tomar esses cuidados estratégicos antes, aquele cara que mesmo com aquela empresa pequena, com 4, 5 funcionários, que tem um contrato de trabalho estruturado, ou já pensa um pouco mais à frente, já tem um código de conduta. Ah, doutora, para que eu quero? Eu tenho 4 funcionários, para que eu quero um código de conduta? Eu falei, porque tem determinadas situaçõezinhas que o ser humaninho faz dentro da empresa que não está na CLT. E que se você entender que na política, na filosofia da sua empresa aquilo não cabe, você não vai conseguir fazer nada. Nem exigir que ele pare de fazer. Pois é. É aquilo que você falou do início, tem que estar documentado, né? A empresa, ela se protege, e é uma proteção que a gente fala muito da empresa, mas também para o próprio funcionário, para o próprio colaborador, isso também, pra né, todo gente? Mundo. Combinado não sai caro para ninguém. Combinado não sai caro para ninguém. Gostei dessa frase. Combinado não sai caro para ninguém. Fábio, bem-vinda. Mulher mais plena, minha amiga está aqui também. Agora, assim, quando a gente fala de planejamento, é importante falar, porque às vezes as pessoas também, até empresários, se assustam, né? Apesar de ser um termo técnico usado por muitas empresas, mas na prática é usado teoricamente, mas na prática a gente vê que muitas não fazem, inclusive empresas médias a grandes, né? Exato. Planejamento, gente, não tem que ter medo de planejamento. Quando a gente fala no caso de planejamento jurídico, muito menos, porque todo planejamento é aberto. Né? Você não quer dizer que você vai seguir um planejamento obrigado a seguir aquelas ações definidas naquele plano. Não, né? Os cenários mudam, diga-se de passagem, esse que nós estamos passando gente, agora. Planejar, ele dá com risco. E né? Só conhecer o risco. Eu digo que eu não sou fiscal da justiça, eu não sou fiscal de canto nenhum. Meu papel é dizer, olha, se você for por essa linha, você vai ter esse resultado. Se você for por essa, você vai ter esse resultado. Toma a batata doce, que ela é sua. Se doeu, a cólica é seu. Eu te oriento, né? Agora, claro que a decisão é sua. Tá, doutora, eu faço o quê? Não sei não. Tá aqui, as duas opções. Vai conversar com o teu sócio aí, que apesar de eu chorar muito por sua empresa, eu não tenho percentual nenhum nela. Não vou te dizer o que você vai fazer. Pois é, a Carol tá dizendo aqui que é antecipação de riscos, justamente, planejar é antecipar, né? Antecipar e prevenir riscos, porque quando você planeja, você tem ali tudo no papel exatamente o que você pretende colocar em prática e você se antecipa realmente, né? Você se antecipa a cenários imprevistos, as situações, e aí fica mais fácil de resolver e os danos ficam menores, né? Vou dar um exemplo. Vocês acham que as operadoras de telefone de verdade, elas não podem resolver todos esses problemas que eles têm zilhões de ações na justiça? Claro que eles podem resolver. Eles têm grana para resolver, têm técnica para resolver. Por que eles não resolvem? Por que são campeões de reclamação? Por inaptidão? Não, gente, por gestão de risco. Porque sai mais barato não resolver. Porque, estatisticamente falando, menos de 1% dos consumidores prejudicados judicializam. O percentual claro, na área trabalhista o percentual é bem diferente, porque a área trabalhista tem um percentual que se vincula muito com a ambiência da empresa e não com respeito à lei. Entendi. É muito importante isso. Você está fazendo tudo, você não ter ação trabalhista não quer dizer que você esteja fazendo tudo certo. Muitíssimo pelo contrário. Provavelmente você é um cara bacana, você é um cara de trato bom e que tem uma boa uma boa relação com os funcionários, mas não necessariamente se alguém te colocar na justiça, se você não vai ter um grande prejuízo. É diferente do consumidor. Com certeza. Então isso é gestão de risco. Sim, claro, estou entendendo perfeitamente, porque às vezes a pessoa, o empresário, o gestor, ele acha que aquele bom relacionamento que está tendo ali com o colaborador significa que ele não vai ter nenhum problema lá fora, mas aquilo que a gente falou, inclusive, no início também da live, né? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Às vezes a pessoa está ali dentro, mas quando sai, e ela tem que exigir realmente os direitos dela, porém, se o empresário não tiver também ali com clareza de planejamento, vai ficar mais difícil também ele levantar os direitos dele. Né? Um exemplo claro, que a maior parte, todo mundo que é empresário aqui, quem usa o que eu vou falar, não precisa se culpar, não. Ninguém fala nada. Não estou falando para ninguém levantar o dedo e se culpar. Todo mundo usa estagiário. Mas, normalmente, eu digo a você, todas as ações que envolvem estágio aqui na Bahia, das empresas aqui na Bahia, que eu já peguei, todas, unanimemente, todas iriam perder. Todas. A maior parte, 99%, só não fiz acordo em uma. O resto eu fiz porque ele ia perder. Porque as pessoas não respeitam a lei de estágio. Por que as pessoas não respeitam a lei de estágio? Umas, por gestão de risco.
Outras, porque simplesmente não conhecem. Ah, mas eu contratei uma empresa que intermedia. Tô seguro. Tô seguro nada, gente. A lei Tipo, você exige fala do muito gênero, dessas mais. empresas que tem no mercado. Todas essas, Não tá nome e seguro? sobrenome. Não, muito pelo contrário. Essas empresas só fazem intermediação. O que diz respeito a estágio, gente, ao estágio ser caracterizado como estágio, é o dia a dia. A Justiça do Uhum. Trabalho se pauta pela realidade, não pelo papel. Você pode fazer o papel Olha mais só. lindo do mundo. Se na prática ele exercer uma atividade idêntica à de um trabalhador seu, que você obviamente usou para diminuir os custos da empresa, você Ah, vai ter entendi. problema. Ah, Só sim. que só que a maior parte, me conta aí, aí isso eu estou perguntando de boa mesmo. Quem não se Geral. sentir confortável de responder, não responda. Quem aqui faz relatório de estágio? Quem tem estagiário e faz relatório de estágio? Relatório de estágio, você fala no final do mês o levantamento das atividades O do levantamento das estagiário. atividades, isso, e aí o supervisor dele vai e assina e manda para a instituição. Alguém faz isso? Ouço grilos. Levantem a mão. Toda vez que eu faço essa pergunta em palestra, eu ouço grilos. Cadê vocês, gente? Oi! Ninguém faz. Quem faz? Vou fazer uma pergunta Mas é melhor. Alguma obrigatório fazer dessas. isso, Jana? Porque eu acho que tem gente que É, pode estar perdido aqui, sem querer, sem entender, né? Então é bom a gente aí dar uma eu puxadinha. vou falar baixo para ninguém escutar. Tá na lei. Gente, tá na lei. Tá Tem na que lei, fazer. Brasil. Tá na lei, Brasil. Se Relatório não de fizer, estágio invalida o estágio. para enviar para universidade, para faculdade. É. Já fui Sabia que estagiária de tem que sabia que tem que ter supervisor de estágio? Tem que ter. Uma pessoa, se você é sabia. estagiário de Isso eu sabia. administração, tá vendo? Se você é estagiário de administração, você pode trabalhar numa empresa de marketing sem nenhum administrador. Veja bem, não. Posso ter estagiário de contabilidade no meu escritório para fazer os cálculos trabalhistas das minhas ações trabalhistas. Não pode? Mas não é, ele não é a área dele, não é estagiário de contabilidade, ele não é Não, estudante no da área. escritório de advocacia, não. Nossa, então Tá é realmente. chocada, né? Eu tô. É bem mais profunda esse negócio. É, Brasil, o buraco é mais embaixo. Aí por que ninguém sabe disso? Por que ninguém sabe disso? Porque essas empresas, eles vendem o estágio, mas eles não orientam o estágio. Entendi, rapaz. Aqui não é nem obrigatório, né? Na verdade, você ter as. Não, não, a partir de um determinado número de funcionários que você tenha, é obrigatório. Você tem que ter estagiário, tem que ter jovem aprendiz a partir de um determinado... Não, digo as empresas intermediárias, né? Não, não é obrigatório. Se você cumprir todos os requisitos da lei, não é obrigatório. A dificuldade aí é só o seguro, né? Tem que ter seguro. Seguro, é. As empresas, elas ajudam no seguro, né? Eles fazem pagamento e pagam para eles. Super vale a pena. Eu mesmo, quando contrato estagiários lá no escritório, eu contrato essas empresas, eu contrato, inclusive, o CAA. Mas o CAA, e eu digo como contratante que sou, nunca recebi nenhum tipo de orientação. Olha, você tem que proceder dessa forma, recebe o catatal de documentos, nunca ninguém fez nenhuma visita técnica lá no escritório, nada. É bem superficial. Se a gente não É bem superficial. Então, vamos lá. A gente também usa lá, eu trabalho com ações gêneros e é realmente assim. Todas as vezes que eu quis algo a mais, você que liga, que questiona, que tal, e eles, as minhas são ótimas, respondem, mas não existe aquela coisa assim, deixa eu entrar em contato para saber, deixa eu ir lá, né? Mas é isso. Então, por isso a importância da gente ter, na verdade, um profissional, né? Pelo que eu estou entendendo. Tem que ter. Assim como a gente tem, eu tenho um contador, ok, você tem que ter um advogado. E, gente, a gente às vezes tem a ilusão, é advogado da Globo, né? Que é aquela coisa caríssima, aquele negócio. Não tem, gente. É uma atividade hoje, essa atividade preventiva, tem dezenas de profissionais altamente gabaritados fazendo isso e tem preço, gente, de A a Z. Assim como a gente tem consulta médica, que você vai pagar R$50 uma consulta médica, tem consulta de 1.000 conto. Então, tem profissional para todo gosto. Você precisa de um que você confie. Então, tem que ter cuidado, né? Tem que selecionar. Contabilidade é a mesma coisa. Tem contabilidade de todo preço, tem contabilidade de todo nível de estrutura. Agora, o que você tem que ter é uma confiança, é um diálogo aberto com o profissional que você tenha em mãos. E você precisa ter. Assim como a gente fala de planejamento, indo nesse viés de planejamento.
Você fazer um planejamento jurídico sem um planejamento estratégico da empresa é uma coisa, claro, funciona, até porque resolve a parte jurídica, mas como é que você vai estrategicamente pensar, por exemplo, o seu quadro de atividades na sua empresa, as suas funções na sua empresa e fazer os seus contratos de trabalho? Se você não tem isso, se você contrata no susto, olha, eu acho que eu preciso disso, disso, disso. Especialmente as empresas quando estão crescendo um pouco mais. É uma dor que você começa a sentir com o crescimento. E essa falta de estruturação, essa falta de planejamento financeiro, estratégico, jurídico, hoje na pandemia a gente vem sentindo de uma forma... A minha contadora está entrando aí, minha queridíssima. Melhor contadora da Bahia, Solange. Solange Fraga. Exatamente. Sem esse planejamento, a gente percebe hoje a diferença do enfrentamento dessa crise por quem teve esse planejamento e quem não teve esse planejamento. A gente percebe nitidamente. Eu vejo empresas em franca dificuldade, que um trator passou por cima e não vai ter como se recuperar, que infelizmente vai fechar as portas, porque vinha sem R$ 1 de reserva financeira. Sem fluxo de caixa, né? Ontem mesmo sem nada. Sem fluxo de caixa, sem capital de giro, sem nada. Um senhor na televisão, dando uma entrevista de São Paulo, dono de um restaurante de rua, né? Restaurante de rua. E ele, coitado, mostrando as contas com a repórter, um monte de conta de luz. Contas básicas, gente, de luz, água, né? Telefone. Já pensou? Contas básicas do dia a dia que estavam nesses últimos meses acumuladas porque ele não conseguiu pagar. Eu fiquei pensando, nossa, desesperado, pedindo um sócio, alguém que quisesse entrar com ele no restaurante ou comprar o restaurante, porque ele estava à beira da falência. Né? E ele mostrando isso, falando. E aí eu falei, ainda comentei aqui em casa, falei, gente, esse rapaz, ele não deve ter tido realmente nenhum planejamento, nenhum mínimo de dinheiro ele tem ali em fluxo de caixa, não teve esse cuidado, que infelizmente é um mal, né, da maior parte dos brasileiros. Os brasileiros, eles não têm ainda assim, não tem, né, educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira, não é só para a vida pessoal, para a vida profissional, no caso de empreendedores, empresários. E aí abre uma empresa e não se preocupa, né, em ter ali um capital de giro para emergência ali no seu fluxo de caixa. Quer dizer, ele não conseguir pagar nem a conta de luz, de água, né? Não estou falando mal, não estou acusando aquele senhor. Não. Estou apenas colocando, gente, algo que é até para trazer uma atenção aqui para quem também é empresário, né, Janaína? Porque, imagine, uma conta de luz, uma conta de água, significa que aquela empresa, infelizmente, realmente estava ali despreparada. Né? Despreparada. E aí, uma situação como essa, a maior parte dos empresários confunde o fluxo do caixa dele com o fluxo do seu próprio bolso. Gente, eu falei isso na live com Patrícia Valente no começo da semana, foi. Justamente isso, gente, o CNPJ que está ali, ele está ali criando uma pessoa jurídica. Não é à toa que se chama pessoa jurídica, ele é apartado do seu CPF. Você não pode tratar aquilo como o seu bolso. A maior parte dos empresários, e isso eu não digo também culpando-os, isso, a gente tem a cultura no Brasil de incentivar o empreendedorismo e orientação zero para isso. As pessoas não aprendem a ser empresárias. Elas não são ensinadas a ser empresárias. E hoje eu acredito que algumas escolas já estão tendo, inclusive, aulas de empreendedorismo, que eu acho fantástico. Os nossos filhos são pequenos, mas quando eles estiverem numa certa idade, eu pretendo que eles frequentem esse tipo de escola que tenha esse tipo de ensinamento, porque é um ensinamento para a vida. Eu acho que empreendedorismo é lição para a vida de qualquer um, seja você ou não abrir o seu CNPJ ou vá ser empregado de alguém. São competências que todo mundo tem que ter para si. Concordo plenamente. Empreendedorismo, competências financeiras, que nos Estados Unidos já é assim, né? E eu espero que aqui a gente possa também chegar nesse nível. Gente, aqui tem perguntas. Cadê as perguntas de vocês? Estou sentindo falta aqui das perguntas. Vocês aproveitem, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ter aqui uma profissional como a doutora Janaína, de altíssima performance. Obrigada. Vocês já entenderam o que é alta performance, né? É quem dá resultado. Né? Quem sabe o que está fazendo, é quem busca sempre o melhor. Eu gosto de falar que existem 3 palavrinhas mágicas, né, para o sucesso. Eu sempre falo prosperidade e crescimento. Então, para você prosperar, crescer, você tem aquelas 3 palavrinhas mágicas ali. Um pouco mais, sabe? Um pouco mais, 3 palavrinhas. Então, fazer um pouco mais. Às vezes você está estudando até tarde para alguma prova, para se aperfeiçoar na sua área, um curso online, aí você está cansado, está com sono, e aí acho que hoje eu vou
dormir mais cedo. Não, fala para sua mente, é só hoje, um pouco mais. Isso é uma estratégia de você mudar um drive, seus drives mentais. A gente usa muito essa estratégia, né? Em reprogramação de crença. Então, fala assim, um pouco mais, só hoje, um pouco mais. E aí, envia essa mensagem para sua mente, você vai ver que acontece algo assim extraordinário. Você já consegue se reerguer para continuar aqueles estudos até mais um pouco de madrugada fora aí e cumprir com a sua meta. A gente sempre pode fazer um pouco mais, né? A verdade é essa. Um pouco mais, né? Isso é alta performance, isso é resultado. Porque para você poder ter alta performance, você precisa vencer o quê? A procrastinação, a autossabotagem. Que é inerente da maior parte, inclusive, também dos brasileiros. Isso, infelizmente, é comprovado pelas pesquisas. Então, essa também é uma das maneiras de vocês vencerem a autossabotagem. Nós todos, né? A procrastinação. Trabalhar a sua mente, é conversar com a sua mente para desenvolver alta performance pessoal e empresarial. Quem tem dúvidas aqui, gente? Quer fazer alguma pergunta? Nem sei que horas são, me perdi aqui, quanto tempo tem de live, não sei, porque o Instagram só fica 1 hora, né? Depois eu acho que eles derrubam para não derrubar a live. Acho que ainda faltam 10 minutos, pelas minhas contas. Que eu quero deixar essa live disponível no meu IGTV, então é por isso que eu tô perguntando, para eles não derrubarem a live. Alguma pergunta, gente? Gostei. Dandelion, né? Bateu palmas, disse que gostou. Alguma pergunta? Mas é muito importante, eu acho que até para todo mundo que está nos ouvindo, essa questão de alta performance, essa questão de procrastinação, de fazer um pouco mais, seja você o dono da empresa ou o funcionário da empresa, eu acho que isso é fundamental para qualquer atividade que você venha a fazer. Quando você dá o seu melhor em qualquer coisa que você vai fazer, naturalmente, mesmo que você ache que você não precisaria fazer aquilo, sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Perfeito. E você vai tirar aquilo, de alguma forma, você vai tirar proveito daquilo em algum momento da sua vida. Para você ter uma ideia, antes de ser advogada, como eu digo, as pessoas acham que eu nasci assim, plena, linda, advogada. Mentira. Eu já fui secretária de escritório de advocacia. Logo que eu comecei, eu fui secretária de escritório de advocacia. Foi quando muito lá, né? Pela gestão, eu tomei gosto quando eu fui secretária de escritório de advocacia, de um grande escritório aqui de Salvador. Sim. E aprendi muito sobre gestão, muito mesmo. E hoje encontro o meu ex-chefe pelos tribunais e é uma satisfação imensa, ver isso. E ele fala, é uma honra muito grande. Você tem orgulho de você mesma em saber que você conseguiu mudar esses patamares. Na verdade é o seguinte, isso que você está falando é perfeito. Eu me lembrei de uma reunião que eu fiz lá uma vez na academia com o pessoal do administrativo, com todo mundo geral. E eu falei, gente, a gente precisa, né? Justamente, a gente precisa atuar, vocês, no caso, eles, dando o seu melhor. Um pouco mais, dando o seu melhor, porque você, às vezes, o funcionário tem aquela mentalidade assim, sabe? O funcionário ele precisa pensar fora da caixa. Então, às vezes, Exatamente. o CLT, ele acha assim, eu tô aqui trabalhando para ele, tô dando, tô o quê, tô ganhando só, então ainda não. Fica ali, de olho no relógio. Fica de olho no relógio, só que, gente, esse é um pensamento pequeno, né? Se você tá aqui colaborador, não tem esse sentimento, não tem esse pensamento, não. Porque hoje você tá ali, né, trabalhando, aprendendo, mas se você trabalhar ali com a mentalidade empreendedora, não apenas com a mentalidade de um funcionário CLT, esteja ali como se fosse a sua empresa, dando o seu melhor, com uma mentalidade empreendedora. Você hoje está trabalhando ali, amanhã você está trabalhando na sua própria empresa. Por quê? Porque você soube aproveitar as oportunidades enquanto você estava naquele local. É o que você falou aí, né, Jana? Você soube aproveitar enquanto você estava lá como secretária, adquiriu bagagem, adquiriu experiências e hoje você está aí com a sua empresa. Eu tenho também uma prima que trabalhou muito tempo, me lembrei dela aqui agora, né? Ela trabalhou muito tempo como gerente de uma loja de fardas, que vende fardas, né, aqui de Salvador, gerente comercial, e hoje ela ficou lá, acho que foi 5 anos trabalhando nessa loja. Ela pegou bagagem, pegou, né, expertise, know-how, viu como é que fazia tudo, conseguiu se organizar financeiramente. Resumindo a história, hoje ela tá com a empresa dela, já tem acho que 2 anos, se não me engano, que ela tá com a empresa dela de fardas e já foi para a segunda loja agora. Então, a gente precisa ter essa mentalidade aberta. Quem pensa assim, né? Eu tô trabalhando para os outros e de jeito nenhum. Pequeno, a gente precisa sair da caixa, precisa abrir nosso entendimento para aprender coisas novas. Enquanto você estiver trabalhando onde você estiver. Adriano, que surpresa boa! Quanto tempo não vejo? Tinha que parar para falar isso. Depois eu. Fique à vontade. Eu vou responder aqui a Carol. A Carol fez uma pergunta. Poderia explicar novamente o que é alta performance, Carol?
Posso. Bom, de forma bem resumida, o que é performance? É resultado, né, Carol? É o que a gente está falando aqui. Performance é você ter resultado, é você chegar onde você deseja. Só que alta performance, a gente fala muito relacionada também produtividade, né? Então, o que é ter alta performance, ter produtividade? É você atingir seu resultado, seja que área for, né, da melhor maneira possível, com eficiência, com eficácia, ou seja, tendo mais resultado em um intervalo de tempo menor. Isso Exatamente. é alta performance, né? E buscando o melhor resultado. Se você, seja lá qual for o seu campo de atuação, se você buscar entregar sempre o melhor que você puder para o seu cliente, não tem como dar errado. Se você sempre buscar fazer o que você puder de melhor, não tem como dar errado. Hoje as pessoas falam em pós-venda, a gente fala muito sobre isso, e assim, é estranho uma advogada falando de venda. Gente, se você não está vendendo nada hoje, como diria Napoleão Hill, você morreu. E não sabe que morreu. A gente vende todo mundo. Não, a gente vende uma ideia, a gente vende um conceito, a gente vende tudo, é venda. E vender é uma entrega, e vender é entregar o que você tem de melhor, é entregar não o que você quer entregar, é o que a outra pessoa precisa receber. Perfeito. A gente às vezes precisa simplesmente escutar o que a outra pessoa quer de verdade. Perfeito, Jana, isso mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Olha, quem não enviou ainda essa live, clica nesse aviãozinho aqui, ó, pessoal. Nesse aviãozinho, essa setinha assim pra cima, esse aviãozinho que tá aqui do lado direito do seu vídeo. E manda aí pra essa galerinha que geralmente aparece 10, 15 nomes. Envia pra todo mundo, porque esta é isso aqui não é uma live não, gente. Isso aqui é uma consultoria jurídica. Tá? A hora da Jana ainda não é parada. Então assim, bote aí. Não me encareça, eu sou justa. Não, é justa. Desculpa. Sou justa. Tô querendo valorizar, tá vendo? Pra não assustar o povo, né? Ela é justa, tô brincando, viu, gente? Mas eu quero dizer o seguinte, uma profissional de alta performance, vocês já entenderam isso, clica nesse avião para enviar para todo mundo, porque são informações importantes que vão ajudar a esclarecer a dúvida, né, de muita gente, né, Jana? E uma coisa que, assim, voltando a falar um pouquinho da minha trajetória, só para até animar, eu já vi que alguém falou aí que já foi secretária de escritório de advocacia. Eu, quando saí da faculdade, eu trabalhei em escritórios de advocacia e eu comecei a plantar as minhas sementes, eu comecei a plantar tudo nos lugares onde eu trabalhei. E se eu tivesse sido relapsa, se eu tivesse tido esse padrão de comportamento, eu estaria hoje como muitos advogados que me entristece esse tipo de comportamento, reclamando que advogado ganha pouco, que os escritórios remuneram mal. Lá no escritório a gente tem uma política que não é para todo mundo, nem todo mundo se adequa. Eu digo, eu não procuro funcionário, eu nem contrato funcionário, eu só contrato sócio parceiro. Por quê? Porque lá todo mundo que trabalha comigo tem espaço para empreender, tem espaço para ter a sua carteira de cliente, o seu espaço, se desenvolver, porque a gente sabe que no final das contas você pode desenvolver o trabalho que você mais ame na face da terra. Se você não tiver resultado financeiro, você não vai ser feliz. Você tem que ter realmente resultado em todas as áreas. Então, eu acredito muito nisso. As oportunidades que eu busquei na minha vida e que eu não tive, e que aí eu tive que partir para essa trajetória de empreender, que é muito difícil, gente, é muito difícil, não é fácil. Eu também não tenho essas outras competências todas. Aprender a precificar, aprender a gerenciar equipe, a aprender as obrigações financeiras que a gente tem, um TFF na vida, gente. Como é que eu ia saber disso? Eu lembrava da faculdade, só que eu sou péssimo em direito tributário. Já não lembrava mais. Então, são competências que eu também tive que adquirir, e é um caminho muito difícil. Se eu tivesse tido um espaço, um escritório onde eu pudesse empreender dentro daquele escritório, eu certamente hoje teria um resultado financeiro muito maior do que eu tenho hoje. Eu realmente conseguiria, porque essa coisa de relacionamento com as pessoas, de ter clientes, eu sempre tive. Desde antes da faculdade, antes de sair da faculdade, eu já tinha cliente. Fazia em parceria com um colega que já era formado, mas eu já tinha. E falta às vezes o próprio gestor encara o seu funcionário como concorrente, não quer passar toda a expertise. Isso é um equívoco gigantesco. Graças a Deus eu atuo numa área que eu tenho uma facilidade de ter sócios parceiros muito maior. Eu sei que não é o comum,
Mas, por exemplo, se você você pode trabalhar com comissionamento, eu acho uma coisa fantástica. Você tira a pessoa ali daquele mais ou menos, daquele feijão com arroz. Sim. Com certeza. Existem vários pontos aí para a gente desenvolver, né? Essas habilidades, desenvolver alta performance, adquirir esses resultados. E esses pontos que você falou são alguns deles, né? Você ter resultado financeiro incentiva você a continuar buscando crescimento, gostar do que faz também é fundamental. Ó, ela tá lendo aí, ó. Ela não tá lendo, cara, eu tô vendo, eu tô cega, viu? Ela não é, não, ela é Leila. a sua. Não, né? Não, quem trabalhou com a doutora Alana. A doutora Alana trabalha comigo. Pois é, então você sabe, essa sabe na real, ser amiga de Alana sabe na real como é a minha política de verdade. O que o que é que eu tento fazer? Eu faço para os outros o que eu gostaria que tivessem feito comigo. É um mantra de vida, porque eu acho que sem eles eu não vou evoluir. Eu não consigo fazer tudo sozinha. A gente precisa um do outro, né? Tem uma frase que eu também gosto muito assim, que todos nós temos uma placa invisível aqui na frente dizendo faça-me me sentir importante. Todos nós temos uma faixa, uma placa invisível dizendo faça-me me sentir importante. Então é importante, é fundamental que a gente trate realmente as pessoas como a gente gostaria de ser tratada, porque essa é uma forma dela se sentir importante e valorizada, né? E verdade. A gente sempre recebe aquilo que a gente doa, né? A gente só pode transbordar daquilo que a gente está cheio. Então, do que você está cheio nesse momento? Eu te pergunto, de que você está cheio? Seu coração, sua mente, seus pensamentos são cheios de quê? Né? Porque para você desenvolver alta performance em qualquer área da sua vida, e aqui eu vou abranger um pouquinho, não só a parte jurídica que a gente falou aqui, mas em todas as áreas, que às vezes tem alguém aqui que está me escutando, mas que está passando, né, por um desafio, Jana, conjugal. Né? Exatamente. Está passando por um problema grave de saúde, está passando por uma situação profissional, está trabalhando, mas está infeliz. Às vezes tem um bom salário, mas está. Ixi, vai desligar. 30 segundos, ai meu Deus. Gente, eu vou salvar, senão a gente perde, né? Gente, essa mensagem de hoje, cortei assim repentinamente para não perder esse conteúdo maravilhoso. Mas olhem para dentro de vocês, não desistam, busquem o conhecimento jurídico e o autoconhecimento, porque eles se completam e aí você vai voar longe, vai desenvolver alta performance em qualquer lugar. Diz seu Instagram, Jana.